Que a paz do Senhor Jesus seja com todos, meus amados e queridos irmãos e irmãs que vão estar ouvindo esse áudio. Esse áudio eu trago nele o meu testemunho. Preferi em áudio porque eu me sinto mais à vontade para estar falando aquilo que o Senhor Jesus fez na minha vida. O meu nome é Isabel, sou a missionária Isabel, moro hoje na Bahia, sou casada, tenho 3 filhos, uma família abençoada, sirvo ao Senhor na minha congregação, faço a obra do Senhor e estou aqui seguindo com Cristo. Eu quero dizer para os irmãos que eu cresci no interior da Bahia, numa cidade pequena, uma família grande. Os meus pais tiveram 15 filhos. Eu sou a mais nova de todos, fui a última aí a nascer. E uma família grande, meu pai trabalhava muito, a minha mãe também trabalhava na roça para estar ajudando o meu pai a sustentar a casa. Então nós crescemos muito soltos, na rua, brincando, na roça. Tivemos uma vida muito simples, uma vida difícil, mas graças a Deus nunca nos faltou o pão de cada dia. E aí eu fui crescendo. Um certo dia, a minha tia veio visitar a minha minha tia morava em Minas, veio visitar a minha mãe, e eu, como sendo a filha mais nova, ficava muito na rua brincando. A minha mãe não tinha tempo para estar cuidando de tantos filhos, então a gente ficava muito na rua, brincava muito. E um dia a minha tia chega e ela pede para minha mãe, para que a minha mãe deixasse ela me criar, porque lá na casa dela ela só tinha 3 filhos, ela teria condições de me dar mais atenção, de me colocar na escola e acompanhar o meu crescimento e o meu estudo. Eu tinha por volta de 7, 8 anos. E assim a minha mãe permitiu que a minha tia me levasse, fui morar com a minha tia. Ainda não entendia muita coisa, era apenas uma criança. E ali na casa da minha tia fui crescendo, a minha tia me ensinou muitas coisas, afazeres de casa. E ali fui crescendo por volta de 12 anos de idade. Como sempre, eu que lavava a louça na casa da minha tia. E ali minha tia, meu tio, meus primos, eles bebiam muito e bebem até hoje. E eles bebiam quase todos os dias, eles bebiam cerveja, vodka, licores, essas bebidas. E eu, criança ainda, 12 anos, de 11 para 12 anos, muito curiosa, um dia eu fui lavar a louça e alguém deixou, né, ali um copo pela metade de cerveja. Já estava quente, mas de vê-los beber eu criei aquela curiosidade. Eu imaginava que era muito bom, a minha tia não me deixava beber. Mas se eles bebiam todos os dias, eu imaginava que era algo bom, algo gostoso. E ali eu comecei a experimentar daquele resto de bebida que ficava no copo. E assim eu iniciei a minha vida no mundo da bebida e das drogas, porque a bebida também é uma droga. E a palavra diz que um abismo, ele chama outro abismo. E assim eu comecei a beber. Sempre que eu ia lavar a louça, sobrava um resto de cerveja nos copos, eu bebia. Com 13 para 14 anos de idade, eu volto a morar com os meus pais na Bahia. Mas quando eu volto, eu já bebia, já tinha tomado gosto pela bebida, e eu cheguei na minha cidade já fazendo uso, né, da bebida alcoólica. Ao chegar na minha cidade pequena, aqui na minha cidade as pessoas começam a beber muito cedo. Os jovens, por não ter muito o que fazer, eles começam a beber muito cedo. E ali eu, né, entrei no mundo da bebida também. Com 15 anos de idade, eu já era alcoólatra,
já bebia todos os dias, meu café da manhã era bebida. E enquanto todo mundo chegava na padaria, pedia um café com leite, um pão de queijo, eu pedia 2 doses de conhaque com limão. E assim eu fui indo, saía sempre nos finais de semana, voltava carregada pelos meus colegas, e ali era uma vergonha, né? Uma jovem ainda, sendo carregada para casa, bêbada. Chegava em casa, ia dormir, e ali na minha cama eu vomitava e deitava por cima. Uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente triste para uma jovem de apenas 15 anos. E como a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, um certo dia eu estava na minha cidade e eu conheci uma pessoa. Essa pessoa se aproximou de mim, fez amizade comigo, conquistou a minha confiança. E essa pessoa não era da minha cidade, era de outra cidade, estava aqui a trabalho. E essa pessoa conquistou a minha amizade. E um certo dia estávamos conversando à noite. E essa pessoa perguntou para mim, vamos beber? Eu falei, vamos. Nós começamos a beber. E depois que eu já havia bebido, essa pessoa pergunta para mim se eu já havia fumado maconha. E eu disse que não, que eu não conhecia, mas que eu tinha muita vontade de conhecer. E essa pessoa não pensou 2 vezes, me apresentou. E ali eu usei e eu gostei, né? Porque quando você usa pela primeira vez, você sente uma sensação muito boa, uma sensação de euforia, de alegria, muitas risadas, uma coisa doida. E o jovem, ele sempre procura por algo novo, por algo diferente. E ali, como eu vi, isso era novo, era diferente para mim, eu acabei gostando. Quando foi no outro dia, eu me encontrei novamente com essa pessoa, nós fumamos. E quando a gente terminava de fumar, que eu voltava para casa, essa pessoa me dava ali um baseado já pronto, falava assim, olha, esse aqui é para você fumar amanhã durante o dia. Nós não vamos nos ver durante o dia, mas está aqui, ó, tá garantido o seu. Amanhã você fuma e à noite a gente se encontra novamente e a gente fuma mais juntos. E assim essa pessoa fez por aproximadamente 1 mês. Essa pessoa usada pelo inimigo, porque é assim que acontece com a maioria dos jovens. Sempre tem alguém que se aproxima de um jovem, oferece a droga e dá de graça. Mas chega um momento que acaba. E quando acaba, a pessoa já está viciada e ela tem que ir atrás. E assim foi comigo. Passou mais ou menos 1 mês, eu já estava viciada, já estava gostando, queria todos os dias. E quando eu procurei essa pessoa, ela me evitava, me encontrava na rua, fazia de conta que não estava me vendo. E um dia eu parei essa pessoa na rua e falei, por que você sumiu? Por que nunca mais você falou comigo? E essa pessoa me disse assim, o que você quer? Eu não tenho nada para falar com você. Eu falei assim, mas aconteceu alguma coisa? Eu te fiz alguma coisa? E a pessoa disse, não, você não me fez nada. Aí eu falei assim, olha, eu só queria aquele negócio. E aí essa pessoa fala para mim, olha, em tal cidade, vende. Vai lá e compra. E eu não pensei 2 vezes. Agora eu comecei a viajar da minha cidade para essa cidade onde tinha na época, isso faz muito tempo, não tinha tanto acesso como hoje. E eu comecei a viajar da minha cidade para essa cidade circunvizinha para comprar. Só que eu não ia comprar só para mim, já comprava para a cidade inteira. Eu já avisava para o pessoal que fumava, ó, eu tô indo tal dia. Quem vai querer me dar o dinheiro que eu já vou, já busco para todo mundo. Não tinha medo, jovem não tem medo.
Jovem, ele gosta de viver aventuras, perigos, e eu entrei nessa aventura, nesse perigo, e fui muitas vezes da minha cidade para lá buscar droga, não só para mim, como também para os outros que usavam aqui na minha época. E assim, várias vezes o Senhor me livrou da prisão, o Senhor me livrou de muitas coisas, mas eu ainda não entendia. Um certo dia eu estava na casa dos meus pais e eu resolvo ir a um lugar alto que tem, e ali naquele lugar alto eu uso ali, né, preparo ali o meu cigarro de maconha, fumo. E quando eu desço era um dia muito triste, eu estava angustiada, eu estava... Sabe quando você precisa de algo e você não sabe o que é? Então eu senti uma tristeza muito grande no meu coração, um vazio. E ali eu desci depois de ter fumado e piorou a tristeza que eu estava sentindo. E eu cheguei no meu quarto muito triste, ainda sobre o efeito da droga. A minha mãe nessa época, ela já era evangélica. Quando eu cresci, a minha mãe não era evangélica, mas com uma certa idade, eu não me lembro quando, a minha mãe se tornou uma serva de Deus. E eu cheguei esse dia na minha casa e falei para minha mãe, mãe, me dá uma Bíblia. Eu quero colocar uma Bíblia no meu quarto em cima da minha mesa, porque às vezes eu ia em algumas casas e eu chegava e eu via uma Bíblia aberta em cima da estante, eu achava bonito. Eu achava que aquela Bíblia aberta ia me trazer algum tipo de proteção. Hoje eu entendo que não, que a Bíblia aberta ela não protege ninguém. Quem protege é Deus quando nós servimos a Ele com sinceridade. E ali peguei aquela Bíblia, abri, coloquei em cima de uma mesa que tinha no meu quarto. E de repente me deu uma vontade de ler a Bíblia. E ali naquela página onde eu abri, coloquei em cima da mesa, eu resolvo ler. E quando eu li, estava escrito assim: Filha, terás que deixar a casa da tua mãe e do teu pai, pois o príncipe se apaixonou por ti. Essa palavra entrou na minha mente, no meu coração, e eu fiquei pensando, falei, nossa, quem será esse príncipe que se apaixonou por mim? Eu vou ter que deixar a casa da minha mãe, do meu pai, eu vou para onde? Eu, sem entendimento, achava que algum homem, eu achava que a Bíblia era como se fosse um signo, sabe? Quando a pessoa consulta o signo para ver o que vai ser, o que vai acontecer. Então, eu achava que a Bíblia é como se fosse uma leitura ali de signo. E eu falei, nossa, alguém vai se apaixonar por mim. Quem será essa pessoa? Eu era nova, eu queria tanto me casar, eu queria tanto encontrar o amor da minha vida, alguém que fosse casar comigo, fazer de mim uma mulher feliz. E por conta desse desejo de me casar, de fazer alguém, de ser feliz, eu acabei entrando em muitos relacionamentos. Mas na verdade eu procurava que alguém se apaixonasse por mim e casasse comigo. E eu tivesse uma família. Mas na verdade todos só queriam se aproveitar da menina inocente que eu era. E ali acabei entrando em muitas furadas, muitas prostituições. E essa palavra entrou na minha mente e fiquei pensando nisso. Eu não entendia que Deus já estava preparando para me tirar da casa dos meus pais e me levar para um outro lugar. Aproximadamente com uns 2 meses depois de eu ter lido essa palavra, eu conheci uma moça e essa moça conheceu o meu irmão e eles começaram a namorar. Essa moça morava em São Paulo, mas tinha parente aqui no interior da Bahia, e ela veio passear, acabou se encontrando com meu irmão, gostando dele, e os dois começaram a namorar, e eles combinaram de ir morar junto em São Paulo. E ela disse para mim, olha, eu vou voltar a trabalhar, vou mandar dinheiro para o seu irmão ir para São Paulo. E depois que o seu irmão for, 1 mês depois, eu mando dinheiro para você também ir morar com a gente. Eu nunca pensei em morar em São Paulo, nunca tive vontade. Na verdade,
a maioria dos nordestinos tem medo de São Paulo. Porque no jornal, quando fala que São Paulo é uma cidade muito perigosa, tem muita morte, muitas coisas, então a gente cria um certo medo. E eu tinha um pouco de medo, não tinha intenção de ir para lá. Mas Deus ali já estava preparando um novo caminho para mim trilhar. E ali assim aconteceu. Depois de 2 meses eu fui para São Paulo. Chegando em São Paulo, fui morar na casa desse meu irmão, dessa minha cunhada. Fiquei ali aproximadamente alguns meses morando com eles. Ali, infelizmente, a porta é mais larga. Eu conheci muita gente que mexia com droga, com prostituição. E ali eu fui me envolvendo cada vez mais no mundo da droga, da prostituição, do tráfico. E ali eu fui conhecendo aquele pessoal, me envolvendo, me aprofundando, usando mais, bebendo mais. Noites e noites sem dormir, me drogando, regada a muita bebida. E ali eu comecei a sentir cada vez mais um vazio dentro de mim, um vazio dentro da minha alma. Eu sentia que eu precisava de algo, eu precisava de alguém, eu precisava de alguma coisa para me tirar daquele sofrimento que eu estava vivendo. E ali eu comecei a beber cada vez mais. Eu ficava 24 horas alcoolizada ou drogada, emendava uma coisa na outra. E aí nesse tempo eu conheci o pai da minha filha, comecei a me relacionar com ele. Na mesma noite que eu o conheci, eu fui morar com ele. E ali a gente se encontrava todo final de semana e dentro de um mês nós fomos morar juntos. Ali eu engravidei, tinha apenas 19 anos de idade, me engravidei e usando muita droga durante toda a minha gravidez. E muita gente falava para mim, olha, você toma cuidado porque a sua criança vai nascer com problema. Você bebe demais, você usa muita droga. Eu tinha medo, mas eu não conseguia parar. E assim eu continuei durante toda a gravidez. Quando eu estava grávida, eu morava num quartinho e à noite eu tinha muito medo de dormir com a luz apagada. Então eu deixava a televisão ligada e uma certa noite eu estava com a televisão ligada e as televisões antes saíam do ar, quando dava 2 horas da manhã mais ou menos, os canais saíam do ar. E foram saindo do ar todos os canais. E sobrou só um canal do missionário R.R. Soares, era na Band, eu lembro. Só tinha ele. Mas eu não gostava de crente, eu tinha bronca de crente, fazia piada de crente, achava que todo pastor era ladrão, então quando chegava no canal dele eu pulava. Mas dessa noite eu decidi deixar, para não ficar com o quarto escuro, eu decidi deixar na televisão ligada naquele canal bem baixinho. E enquanto estava ali aquele canal bem baixinho, eu ouvia aquele homem falando assim, olha, você não consegue dormir. Quando você deita para dormir, você ouve vozes. E nessa época eu ouvia toda noite que eu deitava para dormir, eu ouvia a voz idêntica à voz da minha irmã que havia morrido há alguns anos atrás. E essa voz falava para mim assim, olha, eu vim te buscar. E ali eu começava com muito medo, ficava apavorada, ficava perturbada, pensando que eu ia morrer no parto. Eu já estava grávida, já com um barrigão bem grande. E eu achava que a minha irmã iria me buscar e que eu iria morrer no parto. Então eu comecei a ficar com muito medo. E eu comecei a ficar atribulada, perturbada. Ouvi voz, ouvia choro, ouvia gemidos naquela casa. E ali aquele homem naquela noite, ele fala assim, olha, você que está ouvindo vozes. Você que está ouvindo gemidos, você que está vendo vultos, você que não está conseguindo dormir à noite, eu quero dizer para você, as vozes que você está ouvindo não é de uma pessoa, a voz que você está ouvindo é do espírito, é do mal, é voz de demônio, é o inimigo que está usando essa voz para poder te perturbar. Procure uma igreja perto da tua casa e peça oração. E por incrível que pareça, na avenida que eu morava tinha uma igreja da graça. No outro dia eu crio coragem, vou naquela igreja,
porque eu fiquei admirada daquele homem adivinhar o que estava acontecendo comigo. E aí fui naquela igreja, chegando ali eu assisti o culto, fui muito bem recebida, assisti o culto, gostei, não entendia nada, mas no final do culto eu procuro aquele pastor que atendeu o culto e eu falo para ele: pastor, eu preciso de uma oração, eu preciso que o senhor ore por mim porque eu estou ouvindo a voz da minha irmã que morreu. E eu acho que eu também vou morrer. E eu acho que eu vou morrer no parto, porque a minha irmã disse que está vindo me buscar. E aquele pastor olha para mim e fala: não, minha irmã, fique em paz. Você não vai morrer. Essa voz que você está ouvindo não é a voz da tua irmã. Eu falei: é sim, é igualzinho, é a voz dela. Eu conheço a voz da minha irmã. Aí ele abriu a Bíblia e disse assim para mim: olha aqui. A palavra do Senhor diz que aqueles que morreram não têm mais influência nesse mundo. A Bíblia diz que cabe ao homem nascer, morrer e depois disso ficar reservado para o juízo. Então tem muita gente enganada que acha que os mortos podem voltar, que os mortos podem se comunicar, mas os mortos não podem se comunicar com os vivos. Então a Bíblia diz que morreu está reservado para o juízo. E ali eu entendi. E eu falei: pastor, e agora o que eu faço? Ele falou assim: olha, quando chegar na tua casa, antes de dormir, você vai orar. Mas se por acaso você ouvir novamente essa voz, você vai repreender em nome de Jesus. E ali cheguei em casa, deitei para dormir. Quando eu pego no primeiro cochilinho, eu escuto aquela voz sussurrando no meu ouvido. Na hora que aquela voz fala o meu nome, eu me levanto da cama e repreendo e falo: olha, agora eu já sei que é você, diabo. Em nome de Jesus, sai daqui e não volta nunca mais. Naquele momento, sumiu, desapareceu, a voz foi interrompida no meio da oração. Na hora que eu comecei a oração, aquela voz foi interrompida e ali sumiu e nunca mais o inimigo me perturbou. Então ele tem perturbado muita gente porque não conhece a verdade. E ali eu prossegui, mas fiquei muito feliz de não ter mais aquela perturbação, de saber que não era minha irmã, que eu não ia morrer, mas eu também não continuei indo na igreja. Eu continuei usando as drogas, bebendo e levando a vida que eu levava. Saía muitas das vezes de madrugada com a minha filha, bebezinha no colo, depois que ela nasceu. E ali nas madrugadas a gente ia para os barzinhos e de madrugada, quando acabava a droga, a gente ia para as favelas para estar buscando mais. E uma vez eu me lembro que era 2 horas da manhã, quase 3 horas, e nós estávamos ali em Itaquera, em um barzinho. Estava eu, uma colega, o pai da minha filha e mais 2 pessoas. E ali, 2 horas da manhã, acabou as drogas e a gente bebendo muito, queria mais. E ali a gente teve a ideia de ir na Boca de Fumo buscar mais droga. E de madrugada o carro tinha um filme preto. Nós entramos numa favela perigosa. E ali naquela favela, de madrugada, todo mundo já estava ruim já. E aquela mulher que estava no volante, essa colega nossa que estava no volante, ela entrou na favela, mas ela entrou com os vidros insulfimados fechados. E nós sabemos que quando se entra numa favela tem um olheiro. E ali ele está de olho para ver quem entra, quem sai, o carro, para ver quantas pessoas tem dentro, quem é ou quem não é. Mas ali, como o carro estava todo fechado, não dava para ver quem era. E eu estava no banco de trás com a minha filha de 2 meses de idade, naquela madrugada. E ali, quando chegou na Boca de Fumo, a motorista, ela erra o caminho e ela dá um cavalo de pau e volta para trás. E na hora que ela volta para trás, que ela dá aquele cavalo de pau, que ela para, ali cerca o nosso carro vários homens, muito armados, fortemente armados, cerca o nosso carro. E ali eles engatilham aquelas armas para poder metralhar o carro. E no momento que nós estamos dentro do carro e aqueles rapazes ali todos armados em volta do carro para atirar, Deus ele abre a visão de um dos traficantes
e ele consegue ver a minha filha, bebezinha, no fundo do carro, no banco de trás do carro, no meu colo. E ali ele grita para os outros traficantes, fala, não atira não, porque tem criança dentro do carro. E ali a moça abaixou o vidro do carro rapidamente e pedindo desculpa para eles deram um esculacho na gente, xingou a gente, mandou a gente embora, não quis vender droga para nós, falou, não pisa mais aqui, porque se vocês voltar aqui, nós vamos matar todo mundo. Nós quase ia matar vocês aqui, vocês estão com criança dentro do carro, olha o BO que vocês iam trazer para nós. E ali nós saímos daquele lugar, todo mundo apavorado, com medo, com vergonha, e fomos buscar em outro lugar. E ali o Senhor deu um livramento, mais um livramento, e eu não entendia que era a mão de Deus. Mas ali a minha vida segue. Depois de 2 meses de vida, que a minha filha estava com 2 meses de vida, nós nos mudamos ali para a cidade de São Mateus. E ali em São Mateus, o meu marido saiu, né, para roubar, porque ele roubava, para sustentar os vícios dele. E ali ele saiu, e quando ele sai, ele não volta mais. Ele foi preso. E quando ele foi preso, a minha casa caiu, meu mundo desmoronou. Eu entrei em depressão com uma filha de 2 meses de idade, não tinha família, não tinha amigos, não tinha parente. Não tinha ninguém que pudesse me ajudar, que pudesse me socorrer. Eu achava que a gente ia ser feliz, porque agora a gente tinha um bebê, uma bebê. Nós achamos que através da vida da nossa bebê a gente ia mudar de vida. Mas não, a nossa vida foi de mal a pior. E ali, sozinha, eu bebendo muito, usando muita droga, que eu já tinha conhecido, nessa altura já tinha conhecido outros tipos de droga mais fortes. E ali, com depressão, sozinha, sem família, sem amigos, sem ninguém, sem marido, eu não comia, eu não tomava banho, eu não dormia, eu ficava 24 horas no ar. Às vezes, em algum momento do dia, eu conseguia tirar um cochilo. E ali, quando eu acordava, já era procurando droga, procurando bebida. E assim eu fui mergulhando no fundo do poço. A minha filha foi crescendo, eu sozinha, indo visitar na cadeia. Uma vida totalmente triste, derrotada, amargurada, porque eu era uma pessoa muito amargurada, porque eu procurava felicidade e eu não conseguia encontrar. Eu achava que encontrando alguém, né, que me fizesse companhia, eu ia ser feliz. Eu achava que depois que a minha filha nascesse eu ia ser feliz, mas não. E aí a tristeza entrou pela minha porta, pela minha vida, e eu fui ficando cada vez mais triste, cada vez mais depressiva. E a única coisa que eu pensava era em morrer. Eu queria morrer, eu queria sumir, eu queria desaparecer de uma forma que ninguém nunca mais ouvisse falar o meu nome. Eu achava que a única solução para a minha vida seria a morte. E quando eu achava que a solução para a minha vida seria a morte, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele usa uma vizinha minha. Nessa altura do campeonato, a minha filha já estava andando, já estava começando a falar. E ela sempre ficava no portão de casa, era um portãozinho, eu morava no fundo, tinha um portãozinho no corredor, um portãozinho de grade. E ela sempre ficava ali no portãozinho de grade, eu deixava trancado, ela ia lá e ficava olhando a rua. E quando a minha vizinha passava ou sentava na frente, do outro lado da rua, ela mexia com a minha vizinha, falava oi, oi, oi. E ali a minha vizinha começou a pegar uma amizade com a minha filha. E a minha filha, né, criança, bebezinho, todo mundo que vê fala oi, quer conversar. E ali, através da minha filha, Deus colocou essa minha vizinha na minha vida. E ela, um dia, ela chega para mim e fala assim, Isabel, você é uma moça tão nova, você é uma moça tão bonita. Essa não é a vida que Deus tem para você. E eu olho para ela e falo assim, olha, realmente, eu não quero mais essa vida para mim. Eu acho que o único jeito para mim é a morte. Porque a minha vida está muito triste, a minha vida está muito
vazia, muito solitária. Ela falou assim: olha, vamos comigo para a igreja. Você precisa ir na igreja, você precisa conhecer Jesus. E eu não gostava desse papo de crente, né? Eu não gostava de crente, eu evitava crente. Quando eu via algum crente na rua, eu mudava de calçada só para não passar por eles, porque crente para mim era motivo de piada. Eu fazia muitas piadas de crente, falava que os crentes eram doidos, falava que o Deus dos crentes era surdo porque os crentes viviam gritando dentro da igreja. Então, não queria saber dessa conversa. Eu queria ser livre. Eu queria fazer o que eu quisesse da minha vida e não ter que dar satisfação para ninguém. Mas um dia, de tanto essa minha vizinha me chamar, eu decidi ir só para ela parar de me chamar. E um dia eu disse a ela: eu vou. No dia que eu combinei com ela de ir para a igreja, aproximando umas 6 horas da tarde, o culto começava às 6. Quando deu umas 5 horas da tarde, eu fui tomar banho para ir para a igreja. Mas quando eu entrava no banheiro para tomar banho, me batia um sono, que eu saía do banho e caía na cama de toalha e tudo. Minha filha dormia no berço e eu dormia na cama. E quando eu acordava, já era mais de 8 horas, o culto já havia acabado. Então, por muitos dias que eu combinei de ir na igreja com ela, foi assim. Aí um dia ela chega para mim e fala assim: olha, você não tem palavra. Eu falei: por que eu não tenho palavra? Ela falou: você disse que ia na igreja várias vezes comigo e você não foi. A mulher tem que ter palavra e você não tem palavra. Aí eu falei: não, eu tentei ir, mas eu não consegui, me deu um sono. Toda vez que eu falo de ir para a igreja com você, me dá um sono e eu não consigo nem sair da cama. Ela falou assim: olha, esse sono não é de Deus, é o inimigo que está colocando impedimento para você não ir. Quando vier o sono, domingo que vem você vai. Quando vier o sono, você vai repreender em nome do Senhor Jesus. E é isso, meus amados, que o inimigo faz. Ele sabe que se você for na igreja, ele sabe que a pessoa que está perdida, se ela for na igreja e ela conhecer a verdade, ela vai ser liberta. Então ele faz de tudo para as pessoas não irem até a igreja. Ele coloca várias barreiras, vários impedimentos, vários preconceitos dentro da gente para que a gente não venha se achegar. Ele coloca uma barreira, ele coloca como se fosse um muro diante de nós para nós não ultrapassarmos e nos aproximarmos de Cristo, porque ele sabe que se a gente ir na igreja, se a gente ouvir a palavra, ele vai perder, porque nós vamos ser libertos. E ali bateu aquele sono, eu repreendi e fui para a igreja. Quando eu cheguei naquela igreja, eu não sabia, não imaginava. Eu não imaginava. Quando eu cheguei naquela igreja pela primeira vez, eu fui muito bem recebida. E quando eu entrei naquela igreja assim, meio cismada, né, mas reparando tudo, e eu olhei para o rosto de cada crente que estava lá dentro, eu via um brilho no rosto deles. Eu vi um brilho nos olhos. E ali, no momento do louvor, né, tinha um telão e o pessoal de pé, sabe, batendo palmas, dançando, louvando, adorando, e eu reparando no rosto de cada pessoa. E eu falava assim: meu Deus, essas pessoas, elas têm um brilho, elas têm alguma coisa que eu não tenho. Esses crentes parece que são tão felizes, eu queria tanto ser feliz, como que eu faço para ser feliz? Eu busquei a felicidade em vários lugares. Eu busquei preencher o meu vazio em tantos lugares, em tantas coisas. Eu estava cada vez mais vazia, cada vez mais triste, cada vez mais para baixo, cada vez mais desanimada, cada vez mais infeliz. E eu olhando para aquelas pessoas e vendo um brilho, vendo uma felicidade no rosto delas, eu falei: por que que elas são felizes e eu não sou? O que que essas pessoas têm que eu não tenho? E ali eu, acabando o louvor, começou a palavra. Eu ouvi a palavra, gostei, senti em paz, senti alegria, fui embora para casa, voltei outras vezes. E cada vez que eu ia, que eu ouvia a palavra, eu sentia paz, eu sentia alegria, eu sentia ânimo para viver.
E um certo dia o pastor estava pregando e ele disse assim: olha, Deus, João 3,16. Essa foi a palavra que o Senhor flechou meu coração, que bateu como uma flecha assim, ó, na minha alma. E o pastor falou assim: olha, em João capítulo 3, verso 16, diz que Deus, ele nos amou de tal maneira que ele entregou o seu único filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu ouvi essa palavra, eu falei: por quê? Por que que Deus me amaria? Eu não presto, eu não presto para nada. Por que que Deus amaria uma pessoa como eu, uma imprestável como eu? Por que que Deus amaria uma pessoa que é rejeitada pela família, pela sociedade? Porque eu me sentia rejeitada pela minha família. Eu me sentia rejeitada pela sociedade, porque um usuário de droga, ele é rejeitado pela sociedade.